Bem-vindos a mais uma edição do Conmebol Sul-Americana Magazine 2025. 8 times continuam seu caminho rumo à grande conquista. O início das quartas de final foi emocionante. No programa de hoje, vantagem decisiva no apagar das luzes. O Lanús, invicto nos últimos 4 jogos em casa, conseguiu se impor, mesmo sem brilhar. O Flu dominou no início, mas perdeu intensidade na segunda etapa. Virada heróica, com 10 jogadores. Depois de se classificar para as quartas, o Galo, que tinha demitido Cuca, não tinha voltado a vencer. Com 2 gols no primeiro tempo, o Atlético parecia quebrar a sequência negativa. No entanto, o Bolívar reagiu na altitude de La Paz, buscou a igualdade e sonha com as semifinais. O artilheiro mostra o caminho. Para Dairo Moreno, o tempo parece não passar. Um dia depois de fazer 40 anos, ele mostrou que é extraordinário. 2 finalizações cirúrgicas permitiram que o Once Caldas voltasse a vencer fora de casa. Os albos sonham com o título e se tornam a esperança da Colômbia. Sem diferenças no Peru, após vencer as 5 séries eliminatórias disputadas neste ano, o Aliança buscava mais. Laú chegava em alta depois de golear o Colo-Colo na Supercopa. Duelo acirrado com poucas chances e ninguém abriu vantagem. Esse é o caminho para a grande final, que será disputada novamente em La Nueva Olla, em Assunção, no sábado 22 de novembro. Pela segunda vez na história do torneio, 7 países estão representados nas quartas: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Germán Cano ia enfrentar o Lanús pela primeira vez em sua carreira, o clube em que começou como profissional em 2008. Foram 24 partidas e 2 gols, com a camisa Granate. O lendário atacante do Flu já tinha anotado 5 gols em 8 confrontos contra argentinos. O primeiro pelo Vasco contra o Defensa e Justiça. Na fase de grupos da Conmebol Libertadores em 23, no Maracanã, já pelo Fluminense, ele foi a estrela da goleada por 5-1, anotando um hat-trick. Naquela edição da Libertadores, o Flu levantou a taça e Cano foi o artilheiro máximo com 13 gols em 12 jogos. O último deles foi na grande final contra o Boca Juniors. Gol que a gente mostra agora, um chute cruzado para vencer o goleiro Chiquito Romero. Mas na volta para casa, a La Fortaleza, diante do time do Lanús, seu time de origem, Germán Cano começou a partida no banco. Lanús, que tinha se classificado nos pênaltis após um empate agônico contra o Central Córdoba. Flusão chegava como favorito. Já com os lances da partida, bola longa de Carlos Izquierdos. Sálvio aparece na linha de fundo, cruza o Marcite e a bola é tocada para fora. Bola longa do Juan Freitas, o zagueiro argentino encontra o Canóbio. O uruguaio ganha do marcador. Dá para o Nonato e Izquierdos impede a finalização tricolor. Flu trabalhando por dentro, batida do Hércules. À direita do goleiro. Mais Flusão. Martinelli aparece pelo meio. Solta a bola na direita. Cruzamento do Guga. Everaldo manda por cima. Everaldo articula, toca na direita, o Guga cruza. A chegada do René, batendo de perna direita, que não é a boa. Já no segundo tempo, finalzinho do jogo, o Flu se lança ao ataque achando que dá para ganhar. Thiago Silva subiu, a bola foi rebatida, o contra-ataque acabou acontecendo. Aquino pela ponta esquerda, marcado pelo Canóbio.
Ele encontra Toto Salvio, que cruza. Marcelino Moreno arremata de voleio. Vence o goleiro Fábio com a ajuda das traves e faz o gol da vitória. Terceiro gol de Marcelino Moreno na Conmebol Sul-Americana 2025. O Fluminense se lançou ao ataque, queria mais do que o empate e acabou se dando mal, sofrendo uma derrota dura no fim da partida. O gol saiu já aos 44 do segundo tempo. Mas não foi a última chance perigosa da partida não. O Lanús teve a oportunidade de fazer 2-0 na jogada do Dylan Aquino com o Marcelino. A batida do Aquino foi para fora. Bola alta do René para a área. Walter Bol tirou. Canóbio foi para o cruzamento. Cano arrematou de cabeça. A Costa tentou um voleio. Bola foi batida por cima do gol. E o final, Lanús 1, Fluminense 0. Lanús agora há 5 partidas invicto como mandante na Sul-Americana, 4 vitórias e 1 empate. E agora o assunto é o Bolívar, que tinha vencido seus últimos 5 jogos em torneios da Conmebol. Em todos eles, a equipe boliviana não sofreu gols. Sequência que começou na 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Em casa, o time goleou o Cerro Porteño por 4-0 e foi para os playoffs da Sul-Americana. Na primeira fase eliminatória, a equipe enfrentou o Palestino e contra o time chileno não teve comparação. Ganhou no agregado por 6-0, 2 vitórias por 3-0, na Bolívia e no Chile. Nas oitavas de final, o adversário foi o Cienciano. O time celeste usou a mesma fórmula nos 2 confrontos e garantiu a classificação. 2 vitórias por 2-0, gols de Cauteruccio e Damian Battagini. E além disso, o Bolívar se acostumou a balançar as redes no seu estádio. Nos 5 duelos que disputou em casa nesta temporada, marcou 14 gols. E agora Bolívar e Atlético Mineiro em La Paz com a arbitragem do peruano Kevin Ortega. Depois de 25 anos, o Bolívar voltava a receber o Galo na altitude de La Paz. Fase de grupos da Libertadores de 2000, o Bolívar tinha vencido por 4-0. A primeira batida foi do Torren, lá do meio da rua. O goleiro Everson, bem posicionado, fez a defesa. O Atlético Mineiro, Tomás Coelho, sofreu fratura de perônio, rompeu tendões e ligamentos do tornozelo esquerdo. Uma baixa considerável. Mais uma pancada agora do Catanho. De fora da área para a defesa do Everson. Melgar cobrou o escanteio e Sagredo cabeceou com muito perigo. E o gol do Galo nasceu nesse desarme do Alexander. Rony partiu com a bola dominada, 3 contra 3. Scarpa abriu na direita e deixou Alexander na cara do gol para fazer Galo 1-0. Esse foi o primeiro gol de Alexander com a camisa alvinegra do Clube Atlético Mineiro. O pessoal do Bolívar ficou reclamando de falta em cima do Robson, no desarme do Alexander. Se já estava bom ir para o intervalo com 1-0 e com 2-0, hein? Vitor Hugo, peixinho, mortal, tudo que tinha direito. Segunda assistência do Scarpa no jogo. Em competições da Conmebol, ele já tinha feito isso pelo Galo na Libertadores de 2024 contra o Caracas. No segundo tempo, o Bolívar, logo no começo, com 3 minutos, diminuiu. Melgar cobrou escanteio e Robson Mateus, que é filho de pai brasileiro, jogou na base do Palmeiras, do Cruzeiro. Pai brasileiro, mãe boliviana, fez o primeiro do Bolívar. Agora essa falta duríssima do Garilho sobre Caio Paulista, ele já tinha amarelo, levou o segundo. Na verdade não, inicialmente o árbitro deu amarelo, o VAR chamou o árbitro peruano para rever a jogada e ele acabou dando vermelho para Garilho. Mais uma participação do Robson Mateus, ele cruzou para a área e Lianco meteu a mão na bola. Pênalti.
Cauterucci chutou no travessão. Vinha de 4 gols nos últimos 4 jogos da Sul-Americana, o atacante. Mais um pênalti. Igor Gomes foi quem colocou o braço na bola dessa vez, interceptando o cruzamento. Dessa vez, Romero, o atacante panamenho, bateu com categoria, empatando o jogo em 2-2. E agora o lance mais incrível da rodada, o passe do Igor Gomes, o Hulk sozinho com o goleiro, bateu por cima do gol. Bolívar invicto agora a 8 partidas como mandante na Sul-Americana, 5 vitórias e 3 empates. Final 2-2. Cláudio Spinelli acumula 7 gols em suas últimas 8 partidas em torneios da Conmebol. É o maior artilheiro histórico do Independiente Del Valle em uma única temporada de competições internacionais. O recorde começou na 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, jogando contra o River Plate. Duas semanas depois, ele colocou a equipe equatoriana à frente no placar na visita ao Universitário. No campo do Milionário, ele marcou novamente contra a equipe de Marcelo Gallardo. Com seu gol, o Negriazul vencia por 2-1, mas acabou levando a virada e perdeu por 6-2. A vitória chegou no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana contra o Vasco. O argentino marcou novamente no jogo de volta. Mercado cobrou a falta na área e ele finalizou de cabeça. E a mesma fórmula se repetiu no jogo de ida das oitavas. Falta cobrada por Mercado e cabeçada do Spinelli para a vitória sobre o Muxucruna. E agora vamos para o Equador. O Independiente Del Valle havia perdido apenas 2 dos 31 jogos que havia disputado em casa nas fases eliminatórias de torneios Conmebol. O Independiente Del Valle joga as quartas da Sul-Americana pela 3ª vez. Em 2019 e 2022, foi campeão. Once Caldas saiu na frente com 22 minutos. Cruzamento de Cuesta e Dairo Moreno. O artilheiro da Sul-Americana chegou a 9 gols na competição. Ele fez gols em 5 dos 6 rivais do Once Caldas nesta Sul-Americana. A única exceção é o Fluminense. Repare agora na falta do Jackson Mendes, o Carabarral dá uma pancada criminosa no Ricketts e acaba expulso. Já cai ensanguentado o zagueiro da equipe colombiana e o Carabarral recebe o cartão vermelho, vai para o chuveiro mais cedo. No segundo tempo, Once Caldas chegando. Dairo Moreno para marcar o segundo gol. O passe foi do Mateu Garcia. Once Caldas encaminhando a 5ª vitória seguida pela primeira vez na história em competições da Conmebol. E o Dairo Moreno chegando a 10 como máximo artilheiro da Sul-Americana. Del Valle chegando, grande defesa do Aguirre. Essa pancada do Lion Noah. Era a vez do Arroio queimar para o gol, outra linda defesa do James Aguirre. Del Valle com 1 a menos, mas pressionando. Nessa cabeçada, o Aguirre não chegou, mas Juan David Cuesta conseguiu um milagre para tirar a bola do Luis Zárate. Escanteio vindo da esquerda, Zárate é quem finaliza, mas olha a lambança. Ela pega na cabeça do Velasco e quase vira um gol contra. Seria um 3-0 para fechar
a disputa. Agora a tabelinha do Darwin Guagua com Jean-Pierre Arroyo e uma linda saída do James Aguirre. Once Caldas ganhou 5 partidas como visitante nessa Sul-Americana. A mesma quantidade que tinha conseguido em todos os 31 jogos anteriores em competições da Conmebol. E a última chance perdida pelo Beltrán, final de jogo. Grande vitória do Once Caldas fora de casa por 2-0. Aliança Lima e Universidade de Chile já se enfrentaram em mata-mata de torneios da Conmebol. Na Libertadores de 2010, eles se cruzaram nas oitavas de final. Laú se impôs de forma agônica no Peru e abriu vantagem. Em Santiago, a decisão da série foi fantástica. Os blanquiazules saíram na frente com o gol do José Carlos Fernandes, mas aí Eduardo Vargas empatou o jogo no meio do segundo tempo. A 4 minutos do fim, Zlatan Fernandes fez 2-1 para o Aliança Lima, que se classificava por ter mais gols fora de casa. No entanto, nos acréscimos aconteceu o inesperado. Felipe Seymour arriscou de fora da área e marcou. Mas o árbitro principal retificou a decisão, que inicialmente tinha sido anulado pelo árbitro assistente, e Laú ficou com a vaga. E o último confronto nos leva ao Peru, onde o Aliança buscava vencer 3 jogos consecutivos em torneios Conmebol depois de 15 anos. Pela primeira vez em sua história, o Aliança ganhou 7 partidas numa mesma temporada de torneios da Conmebol, eliminando o Boca da Libertadores e o Grêmio na Sul-Americana. Primeira finalização passou muito perto no chute do Quevedo. A bola longa do Gaibor, que Hernan Barcos com o peito ajeitou bonito para a batida do Quevedo. Primeira vez depois de 23 anos que o Aliança chega às quartas de final. Agora o goleiro Castellón dispara a bola lá para frente. Burlamac devolve. Barcos tenta de fora da área, mas manda para fora. Agora o avanço do Castillo. Bola desviada para escanteio. Outra vez trabalhando o goleiro Castellón. Bola esticada para o Quevedo na ponta esquerda. Ela foi alçada para Castillo. Gaibor bateu e fez. Só que o gol foi anulado depois da revisão do VAR por esse toque de mão do Quevedo. Laú só tinha perdido um de seus últimos 11 jogos contra peruanos, com 6 vitórias e 4 empates. Ramon Abate Abel explicando para o estádio por que o gol foi anulado. Segundo tempo já, balão para frente do Billy Vizcarra. E foi nesse lance que o Zambrano chegou duro no Charles Arangues, ele já tinha amarelo e acabou expulso, deixando o time com 1 a menos. Muito tempo por jogar ainda na segunda etapa. Arangues, que se igualou a José Rojas como o jogador de Laú com mais partidas na história da Sul-Americana, 26 jogos. Ele também é o atleta com mais vitórias na competição por Laú, 16 triunfos. Cabeçada para trás. Parou no Vizcarra, fim de jogo. Cumprimento dos treinadores, 0-0 entre Aliança e Laú. E agora o goleiro da semana. Com uma defesa milagrosa no primeiro tempo e 3 intervenções na etapa final, James Aguirre foi fundamental para que o Once Caldas mantivesse a meta invicta. Aos 15 minutos,
O Caçares testou os reflexos com um chute de fora da área. O goleiro defendeu. Com o placar em 2-0, Aguirre se agigantou, defendeu o chute do Lion Lohr. Mais tarde ganhou o duelo contra o Jean-Pierre Arroyo em 2 oportunidades. Espalmou um chute forte por cima do travessão e depois fechou o ângulo com as pernas para evitar o que seria o gol da equipe equatoriana. O goleiro colombiano de 33 anos atravessa um momento extraordinário. Completou seu 7º jogo, mantendo a meta invicta em 12 partidas da atual Sul-Americana. Além disso, contra o Del Valle, venceu os 2 duelos que disputou, sofreu 2 faltas e teve 60% de acerto nos 28 passes que tentou. E agora o melhor gol da semana. Lanús e Fluminense caminhavam para o 0-0, até que o Granate construiu um contra-ataque espetacular. Dylan Aquino para Toto Salvi, o cruzamento para Marcelino Moreno. Goleiro espetacular para fazer 1-0 e ganhar o jogo. E a lista de artilheiros na tela para você, com Dairo Moreno se isolando ainda mais com 10 gols. Ismael Dias e Júnior Paredes com 6 gols já estão eliminados, fora da disputa. Gaspar Gentili, do Aliança Lima, tem 5 gols. E Pablo Verrete, do eliminado Vasco, também tem 5. Acompanhe agora os momentos marcantes do início das quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Um dia depois de completar 40 anos, o maior artilheiro da história do futebol colombiano adicionou um novo capítulo ao seu legado. Assim como no jogo de volta das oitavas contra o Huracán, ele marcou 2 gols contra o Independiente Del Valle para colocar o Once Caldas com um pé na semifinal. Dessa forma, ele chegou a 10 gols em 12 jogos na atual edição da Sul-Americana. É a mesma marca que Maravilla Martínez registrou na última edição do torneio, mas o argentino precisou de 13 partidas. E estes foram os números de Dairo Moreno contra o Independiente Del Valle. Nesta Sul-Americana, ele se tornou o maior artilheiro do Once Caldas em torneios internacionais, com 15 gols em 29 jogos. Devido às suas grandes atuações, voltou a ser convocado para a seleção da Colômbia. Anote aí os próximos jogos. Terça, 23 de setembro, Fluminense e Lanús no Maracanã. Quarta, 24, Atlético e Bolívar na Arena MRV. O Once Caldas e Independiente Del Valle também jogam na quarta no estádio Palo Grande. E na quinta-feira, em Coquimbo, no Chile, Laú e Aliança. Muito obrigado, voltamos na próxima semana com mais emoções em nova edição do Conmebol Sul-Americana Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço!